Obrigado, grupo de louvor. Hoje é a nossa Santa Ceia, que bom que você está aqui. E antes de ouvirmos a palavra do Senhor, eu quero abençoar você financeiramente. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 1. Gênesis, o primeiro livro, facinho de encontrar, capítulo 13, verso 1 em diante, está escrito assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló, versículo 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e ouro. Diga: gado, prata e ouro. Versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até o Betel, até o lugar onde a princípio estivera, e ali fez a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Versículo 5, último. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Amém? Amém? Capítulo de número 12 de Gênesis. Deus está chamando Abrão para uma nova vida. O Senhor fez alguns pedidos para ele, dizendo: deixa a casa dos teus pais, deixa a tua parentela e deixa esta terra e vá para o lugar que eu te mostrarei. E o versículo 4 vai dizer que Abrão atendeu o chamado do Senhor. E quando ele atendeu o chamado do Senhor, Deus conduziu ele até esta terra, aonde ele invocou o nome do Senhor. E o relato bíblico diz que Deus fez de Abraão um homem rico e próspero. Por isso, não há como não fazermos uma relação entre o chamado, a obediência e a prosperidade. Diga comigo: o chamado, a obediência e a prosperidade andam juntos. Deus sempre vai chamar você para algo ou alguma coisa. E quando você atende esse chamado, você está demonstrando, principalmente no mundo espiritual, que você confia no Deus que te chamou. Porque quando Deus ele nos chama, meus irmãos, e nós atendemos o chamado, nós estamos dando um sinal no mundo espiritual dizendo: Senhor, confio em Ti. E quando você não atende, você está dizendo exatamente o contrário. Eu ainda, Senhor, não confio no Senhor totalmente a ponto de atender o chamado. E isso faz com que você tenha dificuldade em prosperar. Porque o dinheiro não é o caminho, o dinheiro é o resultado daquilo que você faz bem feito. Vou repetir. O dinheiro não é o caminho, não é o recurso. É o resultado daquilo que você faz bem feito. Ele é o resultado de uma ação. Todos que trabalham com excelência nunca terão problema de dinheiro. Em todas as profissões, em todos os segmentos. Nunca. Então, quando você está fazendo o que Deus quer que você faça, uma das primeiras coisas que Ele vai fazer com você é suprir as suas necessidades. Agora veja, para a gente encerrar o segundo. Abraão era um homem rico em animais, em ouro e em prata. E com ele caminhava Ló. E o relato bíblico diz que Ló também enriqueceu. Ele não tinha ouro nem prata, ele tinha gado, ele tinha tendas. Mas ele também enriqueceu porque andava com Abraão. A
pessoa com quem você anda vai determinar a prosperidade na sua vida. Se você anda com pobre, vai ser sempre pobre. Se você anda com rico, vai ser sempre rico. Se você anda com homens de Deus, você sempre vai ser um homem de Deus. Se você anda com pessoas que não querem nada com Deus, você nunca vai ter comunhão com Deus. Se você anda com pessoas que têm sabedoria, você vai ter sabedoria. Se você anda com tolos, você vai ser tolo. Se você anda com forte, você vai ter tendências a ser forte. Se você anda com fraco, você vai ser fraco. Se você casou com a pessoa certa, você vai ser uma bênção. Se você casou com a pessoa errada, você vai ter muita dificuldade na sua vida. Porque é com quem você anda, é com quem você faz alianças. Quando Deus chamou Abrão, Deus não chamou Ló. Deus chamou Abrão, mas Ló perseguiu Abrão. Ló acompanhou Abrão. A Bíblia vai dizer muitas vezes, e Ló acompanhou Abrão. E quando ele deixou de acompanhar Abrão, ele perdeu tudo, inclusive a esposa, que virou uma estátua. Está entendendo? Qual é a voz que você ouve? Qual é a voz que te influencia? Quem são as pessoas que você anda? Quem são os seus sábios? Quem são os seus conselheiros? Quem são os seus amigos? Quem está caminhando do teu lado? Quem está te influenciando? Tudo isso vai determinar a sua prosperidade na terra. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Veja que eu não falei de dízimo nem de oferta. O dízimo e a oferta é uma resposta à prosperidade. Se você é próspero, você dizima. Se você é próspero, você oferta. Se você não tem nada, o que você vai dar? Dízimo e oferta é importante, mas é secundário. Porque só pode dizimar, só pode ofertar quem tem. E quem tem são pessoas que obedecem princípios. Se você entendeu o que Deus está falando aqui hoje, sua vida melhora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. Eu quero colocar a tua igreja em tuas mãos, meu Senhor. Eu quero pedir a eles que o Senhor dê a eles um Abrão. Dê a eles, ó Pai, alguém que possa direcioná-los, ensiná-los, influenciá-los. Que o Senhor possa, meu Pai, levá-los mais além do que eles já foram. Que eles aprendam ao Senhor como um Abraão, a abrir mão daquilo que eles estão vivendo hoje para receber aquilo que o Senhor tem para eles amanhã. Que eles possam atender e entender o seu chamado, ó Pai. Que eles possam andar na prática das Escrituras. Que eles sejam instrumentos em tuas mãos para ir até onde o Senhor determinou. Ninguém que obedece ao Senhor, ó Pai, viverá em pobreza, mas todos aqueles que atendem o teu chamado sempre serão prósperos, sempre terão suas necessidades supridas por ti. E eu peço isso, Senhor, supra a necessidade da tua igreja. Temos confiado em ti, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero ver, ó Pai, a tua igreja prosperando, andando na palavra. Tua palavra é a verdade. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue agora o dízimo, pegue a oferta. E você que não tem o dízimo e oferta, medite nos princípios. Preste bem atenção nos princípios. Se livre de pessoas que vão te afastar de Deus. Se aproxime de pessoas que vão te levar mais próximo do altar. Vamos consagrar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus consagramos agora os dízimos e as ofertas. Eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, mesmo o mundo falando de crise, mesmo o mundo falando de pandemia, mesmo pessoas, ó Senhor, passando por muitas dificuldades, o Senhor tem sustentado o teu povo. Está escrito, Senhor, em Malaquias 3, nos últimos versículos, que haveria uma diferença entre justo e ímpio, entre o que serve ao Senhor, aleluia, e o que não te serve, ó Pai. E eu quero pedir a Ti, Senhor, nesta manhã, que esta diferença seja notória, Senhor, que o Teu povo veja a prosperidade, ó Pai, e que o Senhor receba das mãos dos meus irmãos, aleluia, os dízimos e as ofertas para a glória do Teu nome, porque são aqueles, ó Pai, que têm pregado o Evangelho através das suas finanças. Nós só estamos aqui, Senhor, graças a estes.
que entenderam e atenderam o chamado e que são pessoas que abriram o coração para Ti, Senhor, e entregam as ofertas com alegria na Tua casa, porquanto está escrito que o Senhor ama quem dá com alegria. Assim eu te peço, Senhor, receba os dízimos e as ofertas e nos dê sabedoria para que possamos administrar da melhor maneira possível, Senhor. Que haja uma unção de multiplicação, Deus, para que possamos honrar todos os compromissos e ainda sobrar para investirmos e reinvestirmos na obra do Senhor, a fim de que continuemos a crescer para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Oferte ao Senhor com alegria enquanto você vai ofertando a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 21. No final a gente dá os avisos. Evangelho de João, capítulo de número 21. Versículo 1 em diante. Versículo 1, João. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está dizendo assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, verso 2: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E dizem-lhe eles a eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. 5. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Verso 6. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: tragam também os peixes que apanhastes. Amém? Até aí está bom, vamos orar um pouquinho. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, louvamos, exaltamos, bendizemos e engrandecemos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por esta linda oportunidade. Este é um culto que chamamos de Santa Ceia, aonde fazemos ou trazemos à memória a Tua obra na cruz do Calvário, Tua morte e Tua ressurreição, o partir do pão e o beber do cálice. Estamos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor cumpriu uma obra incrível, aleluia, e ressuscitou, e nos deu vida e vida com abundância. Por isso podemos Te louvar, exaltar e bendizer o Teu nome, Senhor. Nos ajude agora a entender, a compreender a Tua palavra, e que possamos sair daqui transformados, edificados na verdade, porque a Tua palavra é verdade. Fala conosco, Senhor, sem nenhum tipo de impedimentos, para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte pela Sua palavra.
Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, Pedro, ao lado do seu irmão André e os seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam pescando. O relato bíblico diz que Pedro era pescador, seu irmão era pescador, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, também eram pescadores. Todos aprenderam esta função com seu pai, esta profissão com seu pai, com seus pais. E o relato bíblico diz que eles formaram uma sociedade, e eles então iam pescar, principalmente num lugar que ficou conhecido como o Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, 17 quilômetros de distância, 13 quilômetros de largura. Era um lago muito grande, e eles chamavam isso de Mar da Galileia. E o relato bíblico diz que Pedro com a sua equipe passou a pescar à noite, e eles ficaram a noite inteira tentando pegar algum tipo de peixe ou peixes, e o relato bíblico diz que eles não pegaram absolutamente nada. Ao amanhecer, Jesus aparece na orla daquela praia, e Jesus entrou no barco, exatamente o barco que pertencia a Pedro. E quando Jesus entrou no barco que pertencia a Pedro, ele foi para a orla da praia, se afasta um pouquinho, mar adentro, e o relato bíblico diz que ele começa a pregar e a ensinar. E depois que Jesus prega, depois que Jesus ensina, ele dá uma palavra para Pedro, dizendo: Pedro, lança-te no mar alto. E Pedro então vai dizer: Senhor, eu tentei a noite inteira pegar algum peixe, eu passei a noite inteira lançando redes ao mar, eu passei a noite inteira fazendo isso que o Senhor me pede para fazer mais uma vez. E Pedro, constrangido com o olhar de Cristo, ele sobe no barco, vai para o meio das águas e lança a rede no mar. E o relato bíblico diz que quando ele puxa as redes, ele não consegue puxar porque aquelas redes estão cheias de peixe. Sem saber explicar como aquelas redes se encheram de peixes, então Pedro começa a acenar para os seus companheiros que chegaram com outros barcos, e eles então, com muita dificuldade, retiram os peixes do mar e colocam no barco. Imediatamente Pedro volta correndo até o Senhor, e ele se prostra diante de Cristo e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então Jesus vai dar uma palavra para ele dizendo: Pedro, eu farei de ti pescador de almas. Aleluia. Preste bem atenção. Tem um louvor muito bonito hoje, que ele é mais ou menos assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou. Filho, eu vou te honrar. É bonito, não é? O Leandro está dando risada ali, porque sempre que eu canto uma música, ele fala que é para eu corrigir a música. A música não está errada, mas ela faz uma pergunta. Qual é a pergunta? E aonde está a resposta? Abra lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo de número 5. Versículo 10 e 11. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador. Dá para pescar homem com rede? Versículo 11. Então
levando os barcos para a terra, deixaram quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Está fraco, irmãos. Quem mandou largar a rede? Não precisa ter medo. Não é porque alguém canta uma música que você é obrigado a concordar. Você tem que concordar com a palavra. A palavra nunca erra. Louvor erra. Louvor não é Bíblia. É importante que você saiba duas coisas. Primeiro, que tanto o louvor quanto os pregadores dão muita ênfase à pesca maravilhosa. Porque quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus entrou no barco para mudar a vida dele. Jesus entrou no barco para transformá-lo. Jesus entrou no barco para restaurá-los. Jesus entrou no barco para fazer dele um apóstolo. Jesus entrou no barco para salvar ele e toda a sua casa. Jesus entrou no barco dele para fazer dele um instrumento em suas mãos, para dar uma missão e dar também a ele um propósito. Jesus, quando entra no teu barco, ele entra no teu barco para tirar você de onde você está, para que você entre no propósito eterno do Senhor. Ele está aqui nessa manhã e ele escolheu você, e ele entrou no teu barco, e ele entrou no teu barco não para você continuar no barco, mas para tirar você do barco e levar você para o propósito, para a missão, para aquilo que ele tem para a tua vida. Quem quer que Jesus tenha algo grande na tua vida, diga glória a Deus. Glória! Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus entrou no barco de Pedro porque ele precisava pescar. Disse que Jesus estava pescando. Jesus foi naquela manhã até a hora daquela praia para pescar. Só que Jesus não pescava peixes, Jesus pescava almas. Ele disse: eu vim para salvar as almas daqueles que estão perdidos. Então, quando Jesus chegou na orla daquela praia, ele chegou ali para fazer os seus primeiros discípulos. Ele chegou ali para chamar Pedro. Ele chegou ali para tirar Pedro do lugar. Ele chegou ali para revelar a missão de Pedro. No primeiro diálogo, ou no segundo diálogo de Jesus com Pedro, Jesus revelou para ele a sua missão. E qual era a missão de Pedro? Era pescar almas. E qual era o propósito de Pedro? Era ser um apóstolo. Ele recebeu essa revelação posteriormente do apostolado, mas a sua missão ele compreendeu no primeiro momento que ele encontra com Jesus. E não há nada mais importante do que você compreender a tua missão. A tua missão é a razão da tua existência. A tua missão é a razão de Deus ter te chamado. A tua missão é a razão de Deus estar te treinando nessa manhã. Você está aqui para ser treinado. Você está aqui para ser moldado. Você está aqui para ser lapidado. Jesus tem algo para fazer através da tua vida. É por isso que ele te trouxe aqui nessa manhã. Aleluia! Oh, glória! E quando Jesus então entra no barco de Pedro, ele entra para pescar o dono do barco. Pedro queria pescar peixes, Jesus queria pescar o dono, porque esta passagem ela não dá ênfase aos peixes, ela dá ênfase ao chamado de Pedro. Jesus tinha um chamado na vida dele, como ele tem um chamado na tua vida. E quando ele entrou na tua vida, ele entrou para te chamar. E quando ele chama você, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar o teu barco, porque o teu barco vai impedir você de andar em alto nível. Oh, glória! Se você já andou de barco e se você já andou de carro, você vai perceber a diferença. Um deles é muito mais veloz e chega muito mais rápido. Eu penso que é por isso que no princípio a terra era cheia de água por todos os lados, e o Senhor então vai criar um continente. Antigamente era um continente só, 50% água, 50% terra. E o relato bíblico mostra que Deus criou a parte seca para você se mover sobre ela, conduzido pelo Espírito Santo, direcionado pela palavra de Deus. E quando você não está onde Deus quer, então a sua vida começa a andar bem devagar ou começa a não andar. E aí as coisas começam a variar entre dias bons e dias maus. Pedro estava tendo um dia mau, uma noite ruim. Ele lança a rede, ele investe contra aquele mar, ele tenta pegar peixe, mas ele não tem resultado. E quando eu olho o povo de Deus, eu vejo que há muitos evangélicos assim, que vivem com o foco no peixe, e querem ter X, e querem ter Y, e querem alcançar, e querem ser, e muitas vezes estão fora do propósito, e vai se frustrando com a própria vida, com a própria realidade, até que Jesus entra para mudar
venha atender o chamado de Deus, porque é isso que vai mudar a sua história na terra. Aleluia. Então, quando Jesus Cristo diz para Pedro: entre no barco e vá para o meio das águas, nós aprendemos a importância da profundidade. Pedro diz: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira, mas em nenhum momento naquela madrugada ele se aprofundou nas águas. E o grande problema do povo de Deus é que muitas vezes gosta do raso. O crente raso logo uma vez por semana. O crente raso jejua uma vez por mês. O crente raso lê a Bíblia de vez em quando. O crente raso ele vai à igreja quando dá. O crente raso ele não tem comprometimento. O crente raso ele não tem profundidade. O crente raso ele não abre o teu coração para o Senhor. O crente raso não gosta de servir. O crente raso não gosta de adorar. O crente raso não gosta de se prostrar. O crente raso não gosta, meu irmão, de muita Bíblia, de muita palavra. E eu espero que não tenha nenhum crente raso aqui nessa manhã, porque a gente ama a palavra, a gente ama a oração, a gente ama o jejum, a gente ama estar na casa do Senhor. Quando ele vai para a profundidade, ele tem resultado. Jesus deu essa experiência para ele, para que ele pudesse compreender que se ele tivesse profundidade em Cristo, ele seria poderoso na terra e teria resultados que poucas pessoas poderiam ter ou alcançar. É por isso que Pedro, na sua primeira mensagem, ganhou 3.000 almas para Jesus, e eu, na minha primeira mensagem, não ganhei nem eu mesmo para Cristo. Porque antes dele pregar a primeira mensagem dele, ele se aprofunda nas coisas do Senhor, ele se aprofunda no relacionamento, ele se aprofunda na intimidade, ele se aprofunda, meu irmão, no conhecimento, na sabedoria, no comportamento. Pedro assimila tudo que Jesus faz, ele assimila Jesus de tal forma, de tal maneira, que até a sua vestimenta era como a de Cristo. Eu disse que era como, não a de Cristo. Agora preste atenção. Quando você se aprofunda em Deus, Ele vai usar você de uma forma que nem você mesmo poderia mensurar. Quando você tem um mergulho em Cristo, quando você se aprofunda, quando você abre o teu coração de tal forma, de tal maneira que você diz: Senhor, eu estou aqui. Não para ficar pedindo, não para ficar determinando, não para ficar mandando no Senhor e dizendo: eu quero X, Y, Z, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Não. Profundidade, você entra na presença dEle, você mergulha na presença dEle, abre o teu coração e diz assim: Senhor, venha a nós com o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra, mas também na minha vida. Então, quando Pedro se aproxima do Senhor, e o Senhor revela para ele qual era a missão dele, ele abandona o barco, ele abandona tudo, porque ele sabe que ele tem uma missão para cumprir. E nós estamos aqui, irmãos, e devemos entender que nós temos uma missão para cumprir. O tempo está passando, o tempo está se remindo, e a gente precisa focar naquilo que Deus determinou a nosso respeito, a nosso favor. Deus te chamou para uma obra, e você precisa aprender e largar o seu barco, a sua rede, e focar naquilo que Deus tem para ti. Porque o Senhor vai suprir a tua necessidade, Ele vai cuidar de você. Quando você está dentro da tua missão, dentro do teu chamado, dentro do teu propósito, ninguém é mais forte do que você. Águia no céu, leão na savana, peixe no mar, cada um quando está no seu lugar é poderoso na terra e faz a diferença. Deus tirou você de onde você estava, tirou você de trás das malhadas, tirou você do lugar de vergonha para te colocar na posição de honra, e é ali que você vai render, é ali que você vai produzir, é ali que você vai ser o instrumento nas mãos dele. Ele te dá a palavra, te dá o Espírito, te dá poder para você, no nome dele, fazer maravilhas. Aleluia. Pedro começa a andar com Jesus. Ele vai ver as coisas que ele nunca viu na vida. Ele vai experimentar coisas que ele não imaginava ser possível experimentar, como por exemplo andar sobre águas.
Ele vai ver pessoas sendo ressuscitadas. Ele vai ver leprosos sendo purificados. Ele vai ver cego enxergando, mudo falando, paralítico andando. E o mais interessante é que depois que ele ficou pronto, ele mesmo fez essas coisas acontecerem pelo Espírito de Deus que estava na vida dele e pela palavra da verdade que é Cristo. Mas, num determinado momento, Jesus começou a dizer para Pedro: Pedro, eu vou morrer. É necessário que eu morra. E Pedro não conseguiu compreender bem isso e disse: Senhor, não fale isso de ti. O Senhor jamais morrerá. Então Jesus foi duro e disse ao que estava falando na boca de Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não sabe nada das coisas do meu Pai. Jesus fez isso, não contra Pedro, mas contra um desejo que Satanás estava colocando no coração de Pedro, e que é um desejo que Satanás vai colocando nos nossos corações, de ser dependente de alguém. E quando nós somos dependentes de alguém, Satanás consegue facilmente paralisar o seu ministério. Se eu for dependente do meu pastor, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu for dependente do meu cônjuge, se eu for dependente do meu empregador, se eu for dependente do meu presidente, se eu for dependente de alguém, eu sempre vou dizer: eu não posso porque eu fulano, porque eu ciclano. E você vai usando sempre alguém para justificar aquilo que você não está fazendo e que Deus pediu para você fazer. Se Jesus não morresse, Pedro não seria apóstolo. Se Jesus não partisse, o Espírito de Deus não desceria sobre ele. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, Pedro não seria um líder na igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado e dado a eles o Espírito Santo, Pedro nunca poderia pregar um sermão como ele pregou e ganhar 3.000 almas aproximadamente para Cristo. Tem muitos evangélicos que ele paralisou. Tem líderes paralisados. Tem líderes que tiveram uma experiência ruim com algo, alguém ou alguma coisa, e porque eles eram dependentes, eles estão paralisados. A única dependência que você tem que ter é da palavra e do Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento, não sabe de onde vem, nem sabe para onde está indo. Deus quer que você dependa dele. Ele é o seu recurso, ele é o seu pão, ele é o seu vinho, ele é a sua vida, ele é o seu Senhor, ele é o seu bom pastor, ele é aquele que deu a vida por você, ele é aquele que te chamou, ele é aquele que te capacita, ele é aquele que te dá o Espírito, ele é aquele que te fortalece, ele é aquele que te reveste da armadura de Deus. Ele é aquele que está aqui nesse lugar. Ele é aquele que fala com você através da boca de quem Ele quiser. Ele é aquele que molda o vaso. Ele é aquele que lapida você. Ele é aquele que te coloca de pé. Ele é aquele que acreditou em você. Ele é aquele que está conduzindo a tua vida. Ele é aquele que vai salvar você e a tua casa. Ele é aquele que está aqui nessa manhã para dizer que te ama e que morreu por você na cruz do Calvário, mas também ressuscitou para ser o seu Senhor, para dizer a você: eu confio em você, eu acredito em você, eu tenho um ministério para você. Você pode ir mais além. Larga teu barco, larga tua rede, larga o que você está fazendo em excesso e foca naquilo que Deus tem para ti. Ele está dizendo para você: você pode tudo naquele que te fortalece. Eu sou aquele que te fortalece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
E para a gente encerrar, Pedro então vai dizer: Senhor, já que eu não posso evitar que o Senhor morra, eu me apresento para morrer ao seu lugar, ou ao seu lado. Eu estou pronto para morrer contigo, se necessário for. Jesus vai corrigir ele de novo, dizendo: não, você não está pronto. Antes que um tal de galo cante 2 vezes, por 3 vezes você me negará. Eu quero te dar um conselho nessa manhã. Ainda que você se olhe no espelho e pense: estou pronto. Nos últimos dias eu tenho aprendido a me olhar no espelho e dizer: Senhor, não estou pronto. Faça a sua vontade. Às vezes o fato de você acreditar que você está pronto porque alguém elogiou você, porque alguém disse que você prega bem, que você canta bem, que você é uma bênção, faz com que isso possa bloquear também você. Faz com que isso possa ser entendido no mundo espiritual como uma arrogância. A arrogância derrubou Satanás e tem derrubado muitos irmãos, muitos homens e mulheres de Deus, pessoas boas, pessoas que foram capacitadas por Deus para fazer a diferença. Mas a arrogância, a altivez, o orgulho, a soberba, o achar que está pronto, o acreditar que sabe mais do que os outros, o menosprezar aqueles que estão abaixo deles, o não querer servir, né? Porque às vezes quando você é líder, você quer ser servido, você se coloca numa posição dizendo: vai lá, obreiro. E essa falta de humildade atrapalha. Essa soberba, essa arrogância pode derrubar. É melhor você não falar nada. Veja que a Bíblia vai dar ênfase a Pedro, porque ele disse: estou pronto. A Bíblia diz que os outros discípulos falam: Senhor, nós também estamos. Vamos lá, vamos morrer com ele. Nenhum estava pronto. Mas Pedro foi o primeiro a falar e a influenciar os outros discípulos, porque acreditava que estava pronto. Veja, você pode ter fé, mas cuidado para não misturar isso com arrogância, com soberba. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus preparar você. Talvez você não esteja pronto para aquilo que Deus está para fazer na tua vida. E é por isso que você precisa correr e deixar o Senhor falar mais com você, e moldar mais você, e ensinar mais você, e instruir mais você, e dar a você mais experiências, e assim você estará pronto quando Deus achar que você está pronto. Quando Ele disser: agora você pode ir, agora você está pronto, agora você está preparado. Está para entender? Então o relato bíblico diz que quando Jesus ressuscitou, Ele passou a aparecer a alguns discípulos. E aí nós voltamos para o capítulo 21 de João. E o capítulo 21 vai dizer o seguinte: Jesus apareceu outra vez aos discípulos. Ele agora está ressuscitado, e é a terceira vez que Ele aparece. E Ele apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se dessa maneira. Versículo 2. Estavam juntos, Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os outros 2 dos seus discípulos. E disse Pedro: eu vou pescar. Veja que Pedro, ele sempre foi um líder. Mesmo na sua ignorância, ele sempre liderou, ele sempre tomou as iniciativas. O líder, ele está sempre tomando a iniciativa, ele sempre se apresenta, ele sempre vai à frente, ele sempre dá a cara a bater. E Pedro disse: vou pescar, porque eles não tinham o que comer, e eles estavam com fome.
Então Pedro disse: não podemos ficar parados, vou pescar. E ele volta para o barco da onde Jesus tirou ele. E uma das coisas mais comuns que existe, irmãos, é a gente querer voltar da onde Jesus tirou. Você sabe que eu tenho uma coisa na minha vida, no meu ministério, interessante. Sempre que Jesus me tira de um lugar, eu nunca volto naquele lugar. Eu já voltei para pregar, mas eu nunca voltei. Nunca. Eu entendo que quando Jesus me tira do lugar, é porque Ele tem algo novo para mim. Eu nunca vou voltar à primeira igreja que eu me converti a aceitei Jesus. Nem na segunda que eu passei, nem na terceira. E dentre as que eu já passei, eu tive proposta de voltar. Duas das igrejas que eu já congreguei, eu tive proposta de voltar. Uma delas eu tive uma proposta de assumir uma igreja com 300 membros e com um salário que daria para eu e a minha família viver. E eu não voltei. Às vezes, meu irmão, você erra por voltar, por retroceder. Se eu confio que Deus está me conduzindo, eu não posso voltar. Eu não posso retroceder. Eu não posso voltar para o meu barco. Eu nem posso voltar para a vida que eu tinha antes. E às vezes eu choro, irmãos, porque às vezes nós encontramos barreiras. E o inimigo começa a trabalhar dizendo para você: volta, recua, para com esse negócio, desista. Uns tempos atrás, não muito distante desses dias, o inimigo dizendo para mim: por que você não para? Você está cansado. Você já fez muito por esse evangelho, que você não para, vai fazer outras coisas. E é impressionante que, se isso acontece comigo, deve acontecer com muitos outros irmãos. E às vezes o inimigo vai dizendo: para, recue, retroceda, volta, descansa. E foi uma época que eu estava sentindo muitas dores no meu corpo, eu estava com muitos compromissos, estava com muito trabalho, acordando cedo e dormindo muito tarde, algumas noites dormindo só 2, 3 horas por noite. Eu dizia: Senhor, tem uma hora que eu não vou aguentar não, preciso de um descanso. Então veio a pandemia e Deus me deixou 3 meses em casa, Leandro, sem fazer nada, só live. Você sabe que a pandemia, para mim, foi Deus dizendo: dá uma parada. Não estou falando das mortes, irmãos, isso aí é evidente que é terrível. Nós perdemos pessoas queridas. Estou dizendo para mim, foi Deus dizendo: dá uma parada. Faz anos que eu não tinha tido um descanso como este. Eu falei: Senhor, mas parou tudo, o que eu vou comer? E Deus falou: eu vou cuidar de você na pandemia, não vai faltar nada na sua casa. E realmente não faltou. E pela primeira vez eu pude dormir um pouco. Aliás, bastante. Até que a esposa começou a falar: mas são 11 horas da manhã, você não vai acordar? Meio-dia já. E o meu corpo deu uma regenerada, deu uma fortalecida. Eu sei que essa pandemia foi uma permissão de Deus para botar muita coisa no lugar. Eu estou falando da minha vida. Aqueles que são do Senhor e Ele recolheu, está com Ele. Aqueles que são do Senhor e Ele guardou, estão guardados. Aqueles que não são do Senhor e pereceram, infelizmente foi juízo de Deus sobre estes. Nada escapa ao olhar do Senhor. Nada. Não pense que Deus está à margem do que acontece. Uma pandemia nessa proporção que trouxe juízo para o mundo inteiro não acontece sem que Deus permita ou que o próprio Deus determine que aconteça. Essa pandemia derrubou líderes, fechou igrejas, mas abriu igrejas e levantou líderes. É como se Deus estivesse fazendo um ajuste, porque algo deve acontecer em breve.
E Ele vai ajustando do jeito que Ele quer, do jeito que Ele determinou, e não há quem possa impedir. Deus vai fazendo assim. E uma coisa que Ele determinou a teu respeito é: não volte mais atrás. Então Deus deu um sinal para eles. Versículo 4. Sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Ele. Veja, quando você já não reconhece Jesus na sua caminhada, é porque você provavelmente se colocou na posição errada. Talvez eles tenham retrocedido de tal forma, de tal maneira, que eles já não conseguem mais enxergar Jesus, nem reconhecer Jesus, nem perceber Jesus. Versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus chamou eles do quê? Nós precisamos discutir muito na teologia esse fato de, às vezes, uma pessoa estar distante e ela deixar de ser filho. Às vezes a gente julga alguém que está longe, que está afastado, que está desanimado. A gente condena, aponta o dedo e diz: ah lá, está desviado, mas não deixou de ser filho. Está desanimado, mas não deixou de ser filho. Está fraco na fé, mas não deixou de ser filho. Está pensando em desistir, mas não deixou de ser filho. Está cansado, mas não deixou de ser filho. Está na luta, mas não deixou de ser filho. E se não deixou de ser filho, qualquer hora dessas o teu pai vai te chamar. A qualquer hora dessas o pai chama você e diz assim: você ainda é filho, você ainda é herdeiro, eu ainda tenho algo grande na tua vida. É por isso que constantemente Deus dá uma palavra de ânimo para você, dizendo: levanta, sai desse barco, eu ainda tenho uma obra grande na tua vida. Mas Senhor, tem pandemia, mas vai passar. Mas vem o vento, mas vai passar. O mar se levantou, mas vai passar. Mas tem luta, mas vai passar. Está pensando em desistir, mas vai passar. E vai permanecer a palavra do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Porque é assim, do mesmo jeito que o inimigo vai falando, Deus vai falando. E aí Deus vai falando na tua mente, Ele vai colocando algo no seu coração. E Deus foi falando com eles, chamando eles de filho, e fez a eles uma pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Versículo 6. Então Ele diz: lancem a rede para o lado direito do barco e achar tudo que você precisa. Jesus sabe onde está. Tudo que você necessita, Ele sabe onde está. E quando você dá ouvidos à voz dEle, Ele vai dizer para você: faça assim, faça dessa maneira, faça desse modo, e o resultado vem. E eles fizeram o quê? Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eles obedecem. E eles então têm um resultado incrível, como na primeira experiência com os peixes. Quando eles puxam ali, eles puxam 153 grandes peixes. A rede se enche de peixe. Então eles tiveram ali o sinal, versículo 7. João diz a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele se vestiu, porque ele estava nu, e lançou-se no mar. Eu quero profetizar isso na tua vida. O revestimento de Deus, uma nova vestimenta. Lamante o que mandará sob andares. Pastora Marildo, mão direita para mim, por gentileza. Deus vai trazer sobre você uma nova vestimenta. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã?
Teu ministério não depende do homem. Não se prenda a nada e a ninguém. Aceita o chamado de Deus para a tua vida e cumpra a missão que Deus te deu. E o Senhor manda eu te dizer, fala para Ele que eu vejo a sinceridade no coração dele, que eu vou revestir ele com a minha armadura, que eu vou dar a ele uma nova oportunidade, eu vou abrir uma porta para ele, e que o ministério dele vai começar a andar, e ele vai se sentir realizado. Deus também diz, fala para ele que eu vou tocar nela, e essa ela é a sua esposa, e vai fortalecer ela, lamante-o, andará sob, andará, vai fortalecer ela. Eu vi Deus fortalecendo a tua esposa de tal forma, de tal maneira, que essa mulher levantava na madrugada como se fosse uma leoa, e ela clamava e ela invocava o nome do Senhor, e Deus visitava a filha, Deus visitava os seus, e Deus fazia coisas incríveis. Fala para ela, lamante-o, que andará sob, andará banaias, que eu vou usar ela com sabedoria. Ela vai ser o instrumento nas tuas mãos para te dar conselho. Abre o teu coração quando ela falar, porque a boca dela é a boca de Deus para teu ministério. Eu abençoo você, meu irmão, tua esposa que está aqui, a sua família, em nome de Jesus. Oh, glória. E eu encerro dizendo, eles tiveram um resultado, versículo 8. Pastor Marcelo, os obreiros podem subir. E os outros discípulos foram com ele. Os discípulos foram arrastando o barco, mas Pedro foi nadando. Nenhuma água vai para você, irmão. Você vai nadar, vai voar, vai nadar, vai voar, vai por cima. Deus sempre quebra barreiras. Agora, versículo 9. Logo que desceram da terra, para a terra, desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe em cima e pão. Preste bem atenção nisso. Eles não tinham pão, mas Jesus tinha. Eles não tinham peixe, mas Jesus já tinha peixe. Eles não tinham fogo, fogueira, brasa. Jesus tinha fogueira, brasa. Tudo que você precisa, Jesus tem. Há duas maneiras de você alcançar. A primeira é na tua força. Você compra um barco, você sobe no barco, você leva as suas redes, você joga no mar e tenta pegar peixe. E quando você pegar o peixe, você volta para a terra, você acende uma fogueira, você prepara o peixe, você ali aquece ou assa o peixe e se alimenta. Mas há uma outra maneira. A outra maneira é você abrir o teu coração, atender o chamado de Cristo, começar a seguir Ele. E quando você tiver fome, Ele te dá pão. Quando você quiser peixe, Ele te dá peixe. E quando precisar de fogo, Ele tem fogo. E quando precisar de água, Ele tira água da rocha. E quando precisar, aleluia, de maná, Ele dá do céu. E quando precisar, Ele estará ali para te dar tudo que você precisa para obedecer e atender e praticar e viver o que Deus tem para você. Nós temos hoje dois tipos de teologias e pregações hoje. A primeira delas contempla a sua força. Eu poderia dizer aqui para você nessa manhã: irmão, vai lá, corre atrás, se esforça, batalha, luta, enfrenta o seu gigante. Vai, usa a sua força, sua capacidade. Ou eu posso dizer para você assim: se entrega, atende o seu chamado, deixa Deus colocar em você o Espírito dele e a palavra dele. E aí você vai começar a produzir. E não vai poder nunca dizer que é a tua força, porque se você recebeu o Espírito Santo, não é mais a sua força. É isso que as pessoas às vezes não entendem quando eu falo. Alguém diz: pastor, cheio do Espírito Santo, e pela misericórdia de Deus eu faço, eu aconteço. Eu falo: então tem alguma coisa errada nisso.
Se você está cheio do Espírito Santo, então não é mais você quem faz. Não é mais a tua força, não é mais a tua capacidade, não é mais o teu intelecto, não é mais a tua palavra. É o Senhor. Ou você nesse momento está lutando, usando a sua força para ter resultado, ou nesse momento você está na dependência do Senhor, do Espírito Santo, da palavra dEle, e tudo que vem como resultado é Ele. Ainda na pandemia, Deus começou a falar comigo. Eu tive um tempo ocioso, vamos assim dizer. Então eu comecei a ler, eu comecei a estudar. Deus foi mandando lá um dinheirinho para a gente se manter. Peguei parte do dinheiro e comprei um monte de livros. Eu comecei a me alimentar, comecei a estudar, comecei a ver uma série de assuntos. E aquilo só foi me fortalecendo. E aquilo foi me enchendo. Eu fui me enchendo da palavra. E aí eu percebi que eu não podia mais parar. Porque tudo aquilo que eu estava recebendo eu precisava compartilhar com alguém. Às vezes na minha ansiedade eu começo a falar. Se deixar eu fico pregando 1 hora e meia, 2 horas. Falo, Senhor, me ajuda a não ter essa ansiedade, a transmitir só partes. Eu acho que eu nem vou morrer hoje e nem o Senhor vai voltar amanhã. Não, pastor, está todo mundo falando que Jesus vai voltar. Vai voltar. Duvido que vai ser amanhã. Duvido que vai ser esse mês. Esse mês eu tenho mais, fora as nossas igrejas, eu tenho 5 agendas para fazer. Na outra ceia eu falo para você se eu fiz ou não. Cuidado para você não parar. Não é hora de parar. É hora de avançar. Jesus tirou eles do barco e disse para eles: não pare nunca mais. Fiquem em Jerusalém. Vocês vão ser revestidos de poder. E vocês nunca mais vão parar. E quando a igreja pensou em parar, veio uma tribulação sobre a igreja em Jerusalém. E eles tiveram que se espalhar. Porque a ordem é para nunca mais parar. Será que você pode dizer isso para você mesmo? Feche os teus olhos e diga isso para você mesmo: eu nunca mais vou parar. Não, diga isso para você: eu nunca vou parar. Estou aqui, Senhor, pronto para te servir. E eu nunca vou parar. Nunca vou desistir. Nunca vou retroceder. Porque eu sei que o Senhor vive. Eles reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram Jesus. Eles olhavam um para os outros e tinham medo de falar, mas eles reconheceram a Jesus. Jesus está ali, Jesus está conosco, Jesus está vivo. E nada pode parar você, porque o próprio Jesus é quem te chamou. É o próprio Jesus quem disse para você ir. É o próprio Jesus quem te fortalece. É o próprio Jesus que te dá o Espírito Santo. Eu penso que eu não vou parar nunca mais, mas não porque eu sou forte, mas porque eu ouvi o chamado do Senhor, porque Ele me deu a palavra, porque Ele me dá o Espírito, porque Ele me fortalece. E quando eu estou na presença dEle, eu sinto tanta força, mas tanta força, e você não pode imaginar. Eu já disse isso aqui outras vezes, meu irmão, mas eu sinto vontade de voar. É como se eu quisesse me jogar nesse altar. Eu penso, Senhor, se uma pessoa como eu, um homem comum como eu, pode ser fortalecido dessa maneira pelo Teu Espírito, eu quero falar do Teu Espírito, Senhor, porque eu sei que o Espírito de Deus pode te fortalecer. Ele vai te capacitar. Ele vai
vai te levar a lugares e a situações que você não imagina. E a palavra de Deus que o Senhor tem colocado no teu coração é um instrumento de transformação. Pelo Espírito você fala, você prega, você ensina. Aleluia, pelo Espírito você ora, você cura, você liberta. É Deus agindo através da tua vida e nós não podemos parar. Nada vai parar a igreja do Senhor. Nada vai parar você. Nada pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, a não ser você mesmo. E o relato bíblico vai mostrar que eles saíram do barco e não há mais indicativos de que eles tenham voltado no barco para viver da pescaria. Não mais. Eles entenderam que Jesus estava vivo. Eles entenderam que Jesus estava com eles. Eles entenderam que Jesus é o que dá a eles o pão. Ele é o pão da vida. Eu quero te convidar nessa manhã para comer desse pão que Jesus nos dá nessa manhã. Mais uma vez, na sua fidelidade, Ele está nos dando o pão. O pão vai chegar até você. E quem é que pode participar do pão? Sabe quem comeu com Jesus naquele dia? Quem comeu do pão naquela manhã com eles? Todos o que Jesus chamou de filhos. Se você é filho, você pode participar. As pessoas questionam e dizem, mas não é qualquer um que pode participar da ceia. E eu concordo. Não é qualquer um, mas se você é filho, então você pode e deve participar. A mesa na minha casa serve principalmente para minha esposa e os meus filhos. A mesa do Senhor serve principalmente para você que é filho. E se o inimigo quiser de alguma maneira dizer a você que você não é digno, você diz para ele o que ele realmente é, um mentiroso. E que você está na presença do Senhor. E se você está na presença do Senhor, Ele te santifica, Ele te purifica. A palavra dEle te limpa. Os ensinamentos dEle te capacitam a participar. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te julgar. Porque você tem um Senhor. E se pecou, peça perdão. Está escrito, não pequeis, porém se pecardes, temos um advogado para com Deus Pai, chamado Jesus Cristo, o justo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, estamos aqui agora, Pai, mais uma vez no Teu altar e diante da mesa do Senhor. Pedimos a Ti mais uma vez graça e misericórdia. E aqui, Senhor, ninguém condena ninguém. E ninguém chama de impuro aquilo que o Senhor santificou. Esses que estão aqui nessa manhã, aprove ao Senhor trazê-los pelo Teu Espírito. Sobre eles repousa a Tua palavra e o Teu Espírito. É o Senhor quem os justifica. E pedimos a Ti mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos perdoe por qualquer falha que tenhamos cometido. Mas nós cremos em Ti e vamos obedecer mais uma vez a Tua palavra. Esta é a Santa Ceia do Senhor, que traz a nova aliança. Essa é a nova aliança no Teu sangue. Faremos isso em memória do Senhor, ó Deus, lembrando que um dia o Senhor voltará. Lembrando que um dia o Senhor voltará com a Tua igreja. E se com Cristo padecemos, contigo, Cristo, reinaremos no Senhor.
Receba cada um de nós agora na tua presença, Senhor, para esta ceia. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado. O apóstolo Paulo mandou uma carta para a igreja de Corinto dizendo: Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 23. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. 11, 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, versículo 25. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? É para isso que nós ceiamos, irmãos. Anunciamos que Jesus Cristo morreu. A ceia que você vai participar agora é uma mensagem mais forte do que a que pregamos nessa manhã, porque anuncia a morte do nosso Senhor e a ressurreição do nosso Senhor. Por isso ele vai voltar, porque ele está vivo. Se tivesse morto, não poderia voltar. Então Paulo está dizendo que ele voltará para dizer que ele vive. Amém? O nosso Senhor vive. Amém? Então os pães vão chegar até você, você vai recebê-los com muito amor, carinho, e segurar nas mãos até que todos sejam servidos. Aleluia. Podem servir. Só
Seu amor nos ama.